A receita desse cardigan é bem simples e já tem uma bem parecida aqui no meu canal. Porém, naquele vídeo eu fiz com agulha diferente e a receita é um pouquinho diferente em algumas coisas. Mas basicamente o ponto é igual e o tamanho é um pouquinho maior. Para fazer esse cardigan aqui eu vou utilizar a agulha 6 milímetros, o fio flash, essa cor aqui é a cor ocre 5236. E eu vou utilizar mais ou menos uns 4, 5 novelos para fazer, porque como a agulha é de 6 milímetros, automaticamente eu vou utilizar mais metragem e mais fio. Então, para iniciar essa peça no tamanho PM, eu vou fazer 76 correntinhas para o meu tamanho. Você pode utilizar o tamanho que você quiser, do comprimento que você quiser. Então, aqui eu vou fazer 76 correntinhas. Feito as 76 correntinhas, para trabalhar a barra, eu vou fazer 8 pontos baixíssimos. Eu pulo a primeira corrente e na segunda eu faço o primeiro ponto baixíssimo. E agora, faço mais 7. Ok. Agora, para o corpo, eu vou trabalhar o ponto jersey, que é aquele pontinho que é o ponto meio alto, que a gente fecha na terceira laçada, que é o ponto que eu utilizo bastante para fazer as minhas peças de lã. Então, faço um começo de ponto meio alto e já fecho ele. De novo, laço a linha, coloco na corrente, puxo o fio e fecho. E é assim. Não se preocupe, se você não quiser fazer o ponto jersey, você pode fazer o ponto meio alto normal. E trabalhar da mesma maneira. A única diferença é que a sua peça vai ficar um pouco mais larguinha e você vai precisar fazer um pouco menos de carreiras que eu fizer aqui. Então, eu vou fazendo aqui. E já volto para mostrar como fazer as diminuições da parte da frente e quantas carreiras eu fiz nas costas. Ok. Agora, eu vou fazer a segunda carreira e a segunda carreira vai ser a repetição da peça. Em vez de trabalhar pegando as duas alcinhas do ponto junto, eu vou trabalhar pegando apenas a alça de trás da carreira anterior, que é esta daqui. Então, eu vou seguir fazendo o mesmo ponto. Sempre pegando na alça de trás do ponto da carreira anterior. E aqui a barra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixíssimos, pegando também pela alça de trás. É importante que você consiga deixar o ponto bem soltinho, para fazer esse efeito ficar bem parecido com o tricô. E o segredo é sempre deixar um bom tanto de linha solta do novelo para não tensionar o seu fio. Então, essa é uma dica bem importante para você que tem o ponto mais apertado. Nas costas ficaram 50 centímetros e um total de 58 carreiras. Para trabalhar as partes da frente, vão ser trabalhadas as mesmas quantidades de pontos, porém, vamos trabalhar um total de 20 carreiras ou 17 centímetros ou 16 centímetros e meio, mais ou menos. Depois de ter chegado aos 16 centímetros e meio, ou se você estiver se baseando pela quantidade de carreiras, chegar até 20 carreiras, nós vamos fazer a diminuição da cava, que é bem simplesinho.
Aqui, assim, se você quiser, pode colocar uma marcação. Nós vamos deixar de trabalhar os 20 últimos pontos da parte da frente. E as duas partes da frente, tanto a frente direita quanto a esquerda, vão ser trabalhados iguais, não tem diferença nenhuma. Então, aqui, a barra começa tudo igual até chegar na altura dos 20 últimos pontos. Então, eu vou fazendo aqui, quando eu chegar lá, eu só vou deixar de trabalhar aqueles pontos. Ok, então, aqui eu deixei de trabalhar os últimos 20 pontos, o que dá, se você estivesse baseando por centímetros, 14 centímetros e meio. Então, agora eu vou descer a carreira. E quando eu estiver voltando aqui, eu vou deixar de fazer um ponto. Vamos lá. Ok. Aqui no final da carreira, eu vou deixar este último pontinho sem fazer. E vou descer e seguir. Vou fazer só mais uma diminuição, ou seja, vou só voltar aqui e fazer a minha última carreira, para depois seguir com o restante do cardigan. Então, no próximo, na volta, eu vou mostrar como fazer o acabamento aqui, para depois fazer as casinhas dos botões. Voltando aqui, nós vamos seguir trabalhando os pontos da mesma forma. Aqui, eu não vou colocar ponto, eu vou vir por cima deste ponto aqui. Ah, mas do outro lado vai ficar aparecendo na outra parte. É só você colocar para dentro assim, tá? Então, eu venho aqui. Uma dica que eu tenho para você que está fazendo pela primeira vez um cardigan, e pode ser aplicada para qualquer cardigan que você for fazer, é você sempre comece pelas costas, né, para depois fazer as partes da frente. E quando você tiver as 3 partes prontas, 2 partes da frente e costas, você vai unir a peça, né, costurar os ombros nas costas, para depois fazer as mangas, para ficar perfeito o comprimento, para não ficar nem muito curto, nem muito comprido, ou se você gosta que fique aquela partezinha assim, meio bufante na manga, você sempre experimentar primeiro com as 3 partes juntas, para depois fazer as mangas. E para costurar aqui, você pode costurar com a própria agulha de crochê, ou com a agulha de tapeçaria, tanto faz. Aqui eu vou costurar, como eu já deixei um fio bem comprido, eu vou costurar com a agulha de tapeçaria mesmo.
Olha só como fica tudo bem alinhadinho. E independente se aqui é o lado certo ou o avesso, fica bem parecido, olha, não dá muita diferença. Então, é só não deixar nenhum buraquinho. E aqui, se você é que nem eu, que lava tudo na máquina, passa um nó bem apertado, então, para não ter riscos. Ok, para as mangas, 44, 46 centímetros, o que deu aqui para mim 66 correntinhas. Então, o esquema vai ser o mesmo, só que aqui para o punho das mangas eu vou fazer 14 pontos, na verdade 12 pontos baixos, para ficar um punho um pouquinho mais comprido. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E agora, seguir com o ponto Jersey. Até o final da carreira. E fiz os 12 pontos baixíssimos para o punho, e o restante eu trabalhei o mesmo ponto Jersey. E trabalhei 40 carreiras, o que deu 36 centímetros e meio a manga aberta de um lado até o outro. E agora eu vou fechar a manga com pontos baixíssimos, eu não vou usar a agulha de tapeçaria. Vou simplificar tudo, então. Vou passar o fio aqui por dentro. Pôr a manga do lado avesso, e aqui eu sei que é o meu avesso, porque é onde eu deixei a união do fio. E vou seguir com os pontos baixíssimos, unindo um ponto com o outro. Então, aqui, faço uma corrente. E vou simplesmente seguir unindo um lado com o outro. Com pontos baixíssimos, muito fácil. Aqui para a costura da manga, antes de fazer a costura das laterais do corpo, eu vou colocar a manga sobre o cardigan. Ter a certeza de que está ponta com ponta, aqui no final, na barra. Coloco a manga sobre o cardigan e aqui eu vou colocar a marcação da largura da manga. Então, como você vê, não tem nada muito misterioso, é tudo bem fácil de fazer. Então, depois de marcar, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, se você quiser, para ter certeza que a altura está igual, você pode contar a quantidade de pontos daqui para baixo ou de baixo para cima, para se certificar de que está tudo igual. E então, costurar com a agulha
de tapeçaria ou com a agulha de crochê. E eu vou costurar com a agulha de crochê. Para fazer a costura da manga, eu coloco o cardigan sempre do lado certo, a manga também do lado certo, e coloco a manga por dentro deste jeito aqui. Alinho costura com costura e passo os pontos baixíssimos em torno de toda a cava. Para fazer as carreiras do acabamento dos botões, eu resolvi utilizar a agulha 5, porque a casa dos botões precisa ficar bem firme. E se eu usar a agulha de número 6, vai ficar muito solto. Então, eu comecei prendendo a linha aqui no comecinho, na barra, e vou trabalhando carreira de ponto baixo sobre cada ponto do corpo do cardigan. Aqui na curvinha do botão, eu vou trabalhar 3 pontos no mesmo buraquinho. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Aqui, então, eu sigo tudo igual, ponto sobre ponto. E quando chegar do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, trabalhar 3 pontinhos no mesmo buraquinho na curva. Aqui na casinha dos botões, na terceira carreira, eu trabalhei 10 pontos na barra, fiz 2 correntinhas, pulei 2 pontos da carreira anterior e trabalhei 12 pontos baixos de espaço entre cada buraquinho de botão, que eu fiz para o tamanho de botão grande. E aqui eu fiquei com o botão antes da curva. Ficaram, então, 5 carreiras ao todo para as casinhas dos botões. E é isso, peça finalizada.